Dia 113, Levítico, capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: diga ao povo de Israel o seguinte: quando alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, deve ser feito conforme o devido valor. Um homem que tenha entre 20 e 60 anos de idade pagará o valor de 600 gramas de prata, tomando como base o padrão do peso do tabernáculo. Uma mulher que tenha entre 20 e 60 anos pagará com o valor de 360 gramas. Se for um menino ou jovem entre 5 e 20 anos, pagará o valor de 240 gramas de prata. Se for uma menina ou moça, pagará o valor de 120 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos de idade, pagará o valor de 60 gramas de prata. Se for uma menina, pagará o valor de 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos de idade pagará o valor de 180 gramas de prata. Uma mulher dessa idade pagará o valor de 120 gramas. Se a pessoa que faz o voto for muito pobre para pagar o valor estabelecido, procurará o sacerdote que decidirá o valor a ser pago, de acordo com as posses daquela pessoa. Se um doador prometeu mediante voto dedicar um animal ao Senhor, esse animal dado ao Senhor será considerado santo. O doador não poderá trocar um animal por outro. Ele não poderá trocar um animal bom por outro ruim, nem um animal ruim por outro bom. Se, porém, por algum motivo os trocar, ambos serão consagrados, pertencendo ao Senhor. Se ele prometeu mediante voto for um animal impuro que o Senhor não aceita, deve ser apresentado ao sacerdote, que fará a avaliação, seja bom, seja ruim. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar este animal, deverá pagar o preço estabelecido, acrescido de 1/5. Se um homem dedicar a sua casa ao Senhor, chamará o sacerdote para fazer a avaliação da casa. Se esse homem quiser resgatá-la, terá de pagar o preço da casa, acrescido de 1/5. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte das terras da sua família, o preço dessas terras será calculado de acordo com a semeadura, com as seguintes bases: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se a sua terra for dedicada durante o ano do jubileu, o valor será integral, mas se a terra for dedicada depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com os anos que faltam para o ano do jubileu seguinte. Caso queira resgatar a terra que dedicou ao Senhor, o dono terá de pagar o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e a terra voltará a ser sua. Mas se ela não a resgatar ou se tiver vendido a terra a outra pessoa, não mais poderá resgatá-la. Quando a terra for liberada no ano do jubileu, será santa e pertencerá ao Senhor, como terreno dedicado a ele, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou e não for parte de sua herança, o sacerdote calculará o valor tomado como base os anos que faltam para o ano do jubileu. No mesmo dia, o homem pagará o seu valor e dedicará o dinheiro ao Senhor. No ano do jubileu, a propriedade será devolvida àquele de quem já foi comprada. Todas as avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão de prata do tabernáculo. Ninguém deverá dedicar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja cria de vaca ou de animal de menor tamanho.
Mas, no caso de um animal impuro, proibido para o sacrifício, é diferente. Será resgatado pelo preço estabelecido pelo sacerdote, acrescido de 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor estabelecido. Entretanto, ninguém poderá vender ou resgatar quer pessoa, quer animal, quer terras, quer de sua propriedade, que tiverem sido dedicada ao Senhor de modo definitivo, pois tudo aquilo que for dedicado dessa maneira será muito santo ao Senhor. Se alguém for condenado à morte, segundo as leis do Senhor, não poderá ser resgatado. Terá de ser morto. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer de cereais, quer das frutas. Essa parte é santa ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá de pagar o preço dela, acrescido de 1/5. Também de todos os animais criados pelo homem, seja do gado ou de rebanhos, o dízimo pertence ao Senhor. De cada 10 animais, um é do Senhor. Não importa se os animais dedicados com dízimos são bons ou ruins. O dono não poderá trocar um animal pelo outro. Se algum animal consagrado com dízimo for trocado por outro, os dois pertencerão ao Senhor, serão santos e não poderão ser resgatados. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Salmos, capítulo 34. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia em meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. Aleluia. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que temem e os livra. Provém e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leãozinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passarão necessidade. Filhos e filhas, ouçam-me. Eu lhes ensinarei a temer do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado, então, com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os espíritos humildes. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo, não permite que um único osso seja quebrado. O mal acabará destruindo os maus.
que odeiam o justo será condenado. Mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 10. Se alguém colocar moscas mortas no vidro de perfume, estraga o perfume. Assim, um pouco de tolice pode destruir muita sabedoria e honra. O coração do homem sábio o leva a fazer o que é certo, mas o coração do tolo o leva a fazer o que é mal. É possível conhecer um tolo até pelo seu modo de andar. Ele age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não tem juízo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não largue seu emprego. Uma resposta mansa pode ajudar a evitar erros sérios. Há outro mal que eu percebi debaixo do sol. Em uma situação triste a respeito dos que governam, vi homens tolos recebendo grande autoridade e homens ricos ocupando cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando em belos cavalos e príncipes andando a pé, como servos. Quem cavar um poço pode acabar caindo nele. Quem for derrubar um muro pode ser mordido por uma cobra. Quem trabalha quebrando pedras pode se machucar com elas. O lenhador corre perigo por causa do seu machado. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há vantagens para o encantador. É bom escutar um sábio falar, mas a conversa do tolo o destrói. As suas ideias básicas são tolice e suas conclusões são loucura. O tolo diz que conhece o futuro e conta tudo nos mínimos detalhes, mas quem o fará saber o que vai acontecer depois dele? O trabalho do tolo o deixa cansado, ele nem sabe como voltar para a cidade. Pobre da terra onde o rei é jovem demais e as autoridades já fazem banquetes antes do meio-dia. Feliz é a terra onde o rei é de boa família e as autoridades trabalham bastante antes de comer. Eles comem e bebem para recuperar as forças para o trabalho e não para embriagar-se. O telhado da casa do preguiçoso se enverga e, por não consertá-lo, a casa fica cheia de goteiras e acaba caindo. As festas nos deixam felizes e o vinho torna a vida alegre. O dinheiro compra essas coisas. Nunca fale mal do rei, nem em pensamento. Você também não deve amaldiçoar o homem rico, nem em seu quarto, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras para ele.